dia! Chegamos aqui, né, depois de longos dias de férias, né? Todo mundo está aí. Bom dia para a nossa professora assistente Gardênio, nosso diretor de imagem Isnaba. Né? Quem é que está aí? Eduarda, Emanuela, quem mais? Tem o pessoal aqui de Ilha Grande, coisa boa, todo mundo presente, todo mundo descansou, né? Deu para descansar um pouquinho nas férias e agora voltando com gosto de gás, não é verdade? Então vamos começar a nossa aula da disciplina de Ética e Relações Interpessoais. Lembrando que durante todo o semestre passado a gente veio falando sobre ética, falamos sobre conduta, né? Falamos sobre ética empresarial, que é a mesma ética organizacional. Falamos do código de ética de algumas profissões. Falamos do código de conduta, as normas de conduta das empresas, né? E somando a ética pessoal com a ética profissional e a ética organizacional, né, para manter sempre o quê? Uma qualidade nas relações interpessoais. Foi isso que a gente viu durante todo o semestre passado. E nesse semestre, né, não vai ser muito diferente. Nós vamos simplesmente abranger mais sobre essa questão de ética, né? Inclusive, pessoal, eu acho que vocês estão acompanhando muito aí os jornais, acontecendo muitas coisas, né, em algumas empresas, alguns comportamentos de profissionais que nos remete a quê? O que a gente aprende aqui, né? O comportamento de certos profissionais em certas empresas está causando o quê? Uma péssima imagem da empresa e uma péssima imagem para o profissional, né? Mostra aí nos jornais todo dia, certo? Então, eu tenho certeza que quando vocês assistem, vocês estão vendo, né? Estão se deparando com alguma coisa aqui da nossa disciplina, tá? Bom, vamos iniciar a nossa aula, né, com o tema de as 5 dimensões da ética empresarial. Nós já falamos sobre as dimensões da ética, né, no semestre passado, mas aqui a gente vai, né, descrever mais conhecimento sobre isso, tá? Então, vamos lá. Bom, o objetivo de aprendizagem é o quê? Nós vamos apresentar para vocês as 5 dimensões da ética empresarial. E quais são essas 5 dimensões? Sustentabilidade. Nós vamos falar, já falamos sobre sustentabilidade em outras aulas, e vimos que a sustentabilidade ela não só se remete ao quê? À questão ambiental. A gente viu o tripé da sustentabilidade, né, que fala sobre o aspecto ambiental, o aspecto social e o aspecto econômico. Nós vamos ver também hoje aqui, tá? Respeito à multicultura, né, é uma das dimensões. Respeitar as culturas de diversas regiões e dos ambientes onde vocês estão inseridos, né? Nós já vimos em aulas passadas que cada região, cada ambiente tem a sua cultura, a sua norma. Então, se você chega num ambiente que a cultura é diferente da sua, o que é que resta para você é respeitar aquela cultura. Aí você vai estar mostrando que você tem ética, tá? Aprendizado contínuo. Quando a gente fala de aprendizado contínuo, é justamente para ter uma melhoria nas relações interpessoais. Inovação e governança corporativa. E aí, nessa governança corporativa, que é uma das dimensões, a gente vai também lembrar, né, das questões de quê? Do trabalho coletivo, né, das políticas de ética implantadas nas organizações. A gente sempre vai lembrar das aulas passadas, tá? Bom, competências adquiridas com esta aula. Quais são as competências que vocês vão adquirir com esta aula, com esse tema? Vocês irão compreender as dimensões da ética e das 5 dimensões que compõem, tá? Ter clara a necessidade do desenvolvimento de políticas voltadas à ética empresarial e às práticas corporativas sustentáveis, né, e responsáveis. Saber que as dimensões da ética são relacionadas e devem o quê? Compor o cotidiano das empresas de forma multicultural, respeitando as diferenças individuais. Respeito às diferenças individuais, né? Crenças, religiões, gêneros, origem e formas de participação e interação dos indivíduos na sociedade. E a gente vê que é isso que está faltando, pessoal, o respeito, respeitar as diferenças. Nós sabemos que nós não somos iguais, né? Ninguém é igual.
Até a forma de pensar, dar opinião, nós também sabemos que ninguém é igual. Então, o que é que nos resta? Né? Que é a obrigação, que é nossa obrigação o quê? Respeitar as diferenças. E isso já vem acontecendo o quê? A falta de respeito entre as pessoas, né? A falta de respeito no que a pessoa pensa, na opinião das pessoas, no jeito de falar, no jeito de viver, no jeito de se vestir. Pequenas coisas, né, que existe ainda essa falta de respeito. E isso ocasiona o quê? Um ambiente desajustado, um ambiente desarmonioso, né? E isso as organizações, as empresas não querem isso para a sua empresa. Né? Os empresários não querem isso, os gestores não querem isso, certo? Então, vamos lá. Bom, as 5 dimensões da ética empresarial, vamos começar com uma pequena introdução, as considerações iniciais. À medida do progresso de uma nação, assim como a medida do progresso de um indivíduo, deverá ser sempre o quê? Aqui a gente está falando da medida do progresso de um indivíduo e a medida do progresso de uma nação. Deverá ser sempre sua disposição para aprender com a experiência alheia. Né? Olha aí, disposição para aprender com a experiência alheia. Né? Professora, mas aprender com a experiência alheia é a experiência da pessoa, a minha experiência é diferente. Sim, a sua experiência naquele momento, seja em qualquer ambiente que você está vivendo, qualquer situação, é diferente de uma experiência de outra pessoa. Mas você procure aprender. Né? O que é que aquela pessoa aprendeu com aquela situação? O que é que a pessoa aprendeu com aquele ambiente que está inserido? Né? Então, por exemplo, você sai da sua nação, sai do seu país, né? E vai viver em outra região, em outro país, com uma cultura totalmente diferente. O que é que você tem que fazer? Você só vai chegar nesse local e simplesmente morar, trabalhar e a convivência. Você vai conviver com pessoas totalmente diferentes de você. Educação, cultura, né? Então, você tem que estar disposto para aprender com aquele local, com aquelas pessoas. Você não é igual, você não nasceu ali naquela região, mas você tem que aprender, certo? Com a experiência para quê? Para saber conviver. Vamos levar para a nossa realidade? Você nasceu numa família, né? Vamos supor que você nasceu numa família, você tem 5 irmãos ou mais de irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. São iguais? Eu digo pela minha casa, são 3 filhos, nenhum dos 3 são iguais. Filho do mesmo pai e da mesma mãe. Né? Mesma educação, mesma comida, né? Mesma condição para se comprar uma vestimenta, mesma condição de educação, tivemos as mesmas oportunidades, mas somos iguais? Não somos. Né? Então, constantemente, a gente cresceu tendo essa disposição de aprender um com o outro. Se não tivesse essa disposição, esse respeito de um com o outro, aí seria uma família totalmente desajustada. Né? E tem famílias assim, que não se respeitam, né? Não procuram aprender com a diferença do outro, não tem tolerância, né? Não quer entender. E o que está faltando, gente, é isso nas organizações, o que está faltando isso dentro das casas é isso, é simplesmente aprender com a experiência alheia. E aí os adolescentes hoje, eu digo isso porque a gente vê muito, né? Muita reclamação de pai e de mãe. Né? Isso vai ser para a vida toda, certo? Os adolescentes falam o seguinte, mas meu pai viveu numa situação totalmente diferente do que eu estou vivendo hoje. Minha mãe também viveu numa situação totalmente diferente hoje. O que o pai e a mãe procuram ensinar e que vocês têm que aprender é o seguinte, se vocês passarem por alguma situação a qual eles já passaram, você sabe se proteger, você sabe se defender, tá? Então, você já tem que aprender com a experiência dele, apesar de ser diferente da sua. Quando você se deparar com uma adversidade igual, você já sabe como agir, tá? Bom, a ética consiste em algo que muda. Ela é mutável, né? Conforme a sociedade, a época, os conceitos e até conforme o grupo em que os indivíduos participam. A ética, ela muda. Né? Se você vai ter um comportamento de acordo com o ambiente que você está inserido, certo? A ética
corporativa varia conforme a empresa ou o ambiente em que uma empresa está inserida, pois é reflexo da sociedade, dos produtos que comercializa, da cultura interna e dos outros fatores que compõem este ambiente. Olha só, pessoal. Nessa questão da ética corporativa, que ela varia conforme a empresa ou o ambiente que a empresa está inserida. Como assim, professora? Vamos supor, vocês terminam o curso técnico em finanças, vocês vão ser técnicos em finanças, tá? E aí vocês vão trabalhar numa empresa, vamos supor, de créditos, né? De financiamentos. Só um exemplo, né? Você tem a sua ética profissional. Você se formou, você tem o seu código de ética profissional. É o código de ética profissional mostrando para vocês como vocês devem se comportar como profissionais. Como é que deve ser a ética de um profissional técnico em finanças. E aí você entra numa empresa, né? Você começa a observar a empresa e vê que a empresa não tem um código de conduta. O que é que pode acontecer nesse exemplo? O que pode acontecer é que, se há algo de errado, alguma atitude errada de algum funcionário, ou até mesmo do gestor, que não condiz com ética, não condiz com código, com normas de conduta, né, você vai achar estranho. Se você for reclamar, é capaz até de você for posto para fora por desacatar, né, o gestor, mas você estava dentro da ética, cumprindo, tendo um comportamento ético. E isso acontece muito. Às vezes, o funcionário ele se sente inseguro dentro de certas organizações que não seguem uma certa conduta. E isso o que é que acontece? Isso mostra insegurança, acarreta insegurança para o funcionário, que o funcionário não fica seguro, porque o que ele procura é o quê? Se algo acontece errado com ele, ele diz, não, eu vou, né, estar protegido aqui pelo código de ética da empresa, né, que vão ver que eu estou numa conduta certa e que o outro fez uma conduta errada. Isso é só um exemplo. Tá? E aí, acontecendo isso ao contrário, o funcionário vai se sentir inseguro. Insegurança vai gerar o quê? Desmotivação. O funcionário não vai sentir motivação para continuar trabalhando nessa empresa. Né? E aí vai gerar outros fatores totalmente negativos. Certo? A área Ciências Sociais estuda a vida social de indivíduos e de grupos de pessoas, sendo que a filosofia é uma das suas áreas. A ética está inserida na filosofia. Nós já vimos isso no início do primeiro semestre, né, falando sobre a ética e a filosofia, como é que ela deve estar inserida na filosofia. Tá? E vários estudiosos daquele tempo, né, já falavam sobre a ética. Bom, as 5 dimensões da ética empresarial, vamos ver agora, vimos as considerações iniciais, nós vamos ver agora os conceitos de ética. Tá? O conceito de ética tem origem grega. Nós já vimos isso em outras aulas. Tá? Da palavra ethos, que significa modo de ser. Ethos, modo de ser, e representa as características de um grupo. Portanto, representa a forma de agir. A forma de agir de um coletivo. Em relação a quê? À sua cultura e ao seu comportamento nessa sociedade. A forma de agir de um indivíduo. Como é a sua forma de agir dentro da sociedade? Como é a sua forma de agir, né, o seu comportamento dentro de casa? Né? Já falamos sobre o autoconhecimento. O que é que a gente tem que ver sobre o autoconhecimento? A gente tem que se autoconhecer, ver como é que a gente reage a certas situações, a certos ambientes, e aí a gente vai tentando melhorar esses comportamentos. Tá? Professor, é difícil, como outras aulas, já teve alunos meus de outras turmas que falam, professor, isso é difícil. Né? É difícil, mas todo mundo é capaz de fazer isso. Para você estar inserido num ambiente, para que seja um ambiente de relações harmoniosas, e você não tem um comportamento que não agrada, né, que vai contra a ética de um local, de um ambiente,
você tem que se conhecer. Né? Você tem que simplesmente saber conviver com aquelas pessoas. E aí a gente lembra de quê? De trabalho em grupo. O trabalho em grupo, né, um ambiente de trabalho, ele mostra muito sobre o indivíduo. Vocês sabiam disso? Então, a gente tem que simplesmente, certo? Mostrar, ter as características, ter um comportamento dentro de um ambiente para que essa relação seja harmoniosa, essa relação interpessoal. Uma relação interpessoal no ambiente de trabalho, no ambiente empresarial, gente, diz muito sobre a ética dos funcionários, diz muito sobre a ética do coletivo, certo? O conceito de ética, porém, evoluiu na história, podendo ser considerado o quê? Caráter ou conjunto de princípios e valores morais que norteiam a conduta humana da sociedade. Ele vai nortear a sua conduta na sociedade, certo? Falamos sobre caráter também. O que foi falado aqui em outras aulas, todo mundo tem um caráter. Professora, eu não tenho caráter? Tem. Tá? Professora, fulano disse que eu não tenho caráter. Tem caráter, todos nós temos caráter. Só que o nosso caráter, ele vai se mostrar dentro de um ambiente na sociedade. Né? E geralmente a gente mostra o nosso comportamento quando a gente é o quê? Quando a gente passa por uma adversidade, quando a gente passa por um problema. Né? Então, vamos lá dar um exemplo hoje. O que é que mais mostra sobre o comportamento humano? Né? Tem pessoas que não sabem receber um não. Tem pessoas que vão levar o currículo numa empresa, né? Analisam seu currículo e na sua cara diz, não, nós não vamos lhe contratar, seu currículo não atende, né, ao que a gente está exigindo aqui. Tem pessoas que saem dali, daquela seleção, agradecendo. Tá ok, muito obrigada. Vou melhorar meu currículo, depois eu volto. Já tem outras pessoas que se revoltam. Né? Então, aí são situações, né? Por exemplo, receber um não, uma porta, como todo mundo já conhece, receber uma porta na cara. Né? Então, todo mundo mostra um comportamento. Finais de relacionamento, né? O que mostra aí na televisão. O casal acaba e quando pensa que não, tem o quê? Tem morte. Quer dizer, ali é uma adversidade, ali é um não, ali é uma negação. Então, você tem que ter controle. A vida não acaba ali não, gente. Tá? Meu filho vai fazer vestibular, eu quero que faça para medicina, ele fez para engenharia. Aí, o pai passa o ano todo sem falar com o filho. Isso é um comportamento, gente. É um comportamento que o pai... mas meu pai não é assim. É. Ele apenas está mostrando quem ele é. Né? E isso não pode acontecer, certo? Então, são pequenas coisas para vocês observarem os comportamentos das pessoas. Né? E essa disciplina, sempre eu venho dizendo para vocês, né? Essa disciplina é muito boa porque vocês vão aprender a se conhecer. Né? Quantos e quantos de vocês já não se autoconheceram, começaram a praticar o autoconhecimento depois dessa disciplina de ética? Né? Às vezes eu tenho certeza que tem uns que falam assim, eita, eu era desse jeito. Né? Eu agia dessa forma, mas está errado, eu tenho que ter paciência. Né? Eu tenho que saber me comportar, eu tenho que saber me controlar. Certo? Então, continuem praticando o autoconhecimento. Bom, e aqui nas 5 dimensões da ética empresarial, vamos falar também sobre as reflexões sobre a ética. Refletir sobre a ética. A ética possibilita uma melhor vida em grupo, né? A melhoria da sociedade e respeito dos indivíduos no contexto social. Por que uma melhor vida em grupo? Por que uma melhoria da sociedade? Né? Olha o respeito dos indivíduos no contexto social. Você não pode respeitar, né, somente os seus colegas de trabalho. Tem gente que não respeita ninguém dentro de casa, e aí quando vai para o ambiente de trabalho, mostra ser uma pessoa completamente diferente. Isso aí é farsa. Tá? Certo? É por isso que muitas vezes fala assim, fulano de tal, em casa, meu Deus do céu, me dá muito trabalho.
Aí os colegas, não, pois aqui no ambiente no escolar e no ambiente de trabalho é o melhor funcionário, é o melhor aluno, né? Aí as famílias ficam assim, poxa, né, o que é que ele faz fora de casa? Né? Olha aí a professora Gardênia aqui falando da dupla personalidade. Isso tem muito a ver com a dupla personalidade, gente. Mas uma coisa eu digo para vocês, isso não leva a lugar nenhum, né? Porque simplesmente vai chegar um ponto onde você vai ter que se mostrar quem você é. Não dá para ser duas pessoas em uma só, tá? Então, muito cuidado, se analisem, se auto se conheçam, certo? E não, é difícil. Não é difícil. Tentem, tá? Tentem. Eu tenho certeza que vocês se observam. Eu tenho certeza que todo dia vocês passam por situações diferentes, né? E aí o comportamento. E aí, como é o comportamento de vocês? Como é que vocês reagem a certas coisas? Certo? Como é que vocês reagiram à pandemia? Como é que os professores, mediadores, reagiram à pandemia? Como é que os funcionários reagiram à pandemia, sabendo que vão trabalhar em casa? Né? Porque o trabalho em casa, ele cansa, gente. Porque em casa o trabalho remoto, tem muita gente que diz, que é maravilha, mas ele cansa muito mais. Pelo menos na minha opinião, tá? A ética é reflexo da época, da sociedade, do avanço tecnológico, das relações e ações individuais, enfim, do desenvolvimento de toda a sociedade. Não é possível pensar em aspectos éticos sem refletir sobre sustentabilidade, olha só a sustentabilidade, desenvolvimento e sobre as estruturas internas das organizações. Já falei aqui no início da aula sobre sustentabilidade, que é uma das 5 dimensões, que muita gente, quando a gente falou sobre o tripé, o triple bottom line, né, a gente só pensa em sustentabilidade, só pensa na questão ambiental. E não é. Nós já aprendemos aqui que não é, tá? Bom, ainda sobre as reflexões sobre ética, embora deva ter forte influência na construção de normas e leis, a ética não deve ser confundida com elas. A ética não deve ser confundida com normas e não deve ser confundida com leis, pois também são reflexo da sociedade em que estão inseridas e servem para melhorar o ambiente. Inclusive em relação aos aspectos éticos. Como assim, professora? Vamos lá. Você está num ambiente de trabalho, onde você está sofrendo bullying. Olha aí, um exemplo. Você sofre bullying. Você tem a sua maneira de se vestir, e aí um grupo de colegas de trabalho, de amigos do trabalho, começam a falar sobre o seu jeito de se vestir. Ali é o seu comportamento. Ali é a sua maneira de ser, a maneira de se vestir. O que é que cabe aos colegas? Respeitar. Certo? Beleza? E aí você começa a sofrer bullying dentro do ambiente de trabalho. Seja por ser magrinho, seja pela forma de se vestir, seja por ser gordo, né? Seja por qualquer característica. Tá? Seja por usar óculos fundo de garrafa. Né? Eu vou contar depois uma história para vocês sobre fundo de garrafa, né, que é o óculos que tem um excesso de grau, né, muito grande. Então, vamos lá. Se você passa por uma questão de bullying, o que é que você espera? Você vai chegar até o diretor, até o coordenador, até o gestor, comunicar que está sofrendo bullying, certo? Quando eu digo que não são iguais, não deve ser confundida com leis e normas, é o seguinte: a ética daqueles funcionários que estão fazendo você de vítima, né, a ética, isso aí é uma atitude antiética. Né? O bullying vem de uma atitude antiética. Então, você vai se proteger. Como? Você vai comunicar ao coordenador. E isso está onde? Né? É normas da empresa, tem a lei civil também, que não pode, né, fazer bullying. Então, você vai se proteger com a lei. Tá? E aí entra na questão de quê? De assédio moral. Então, você pega a ética,
a atitude antiética dos colegas de trabalho, e vai levar para a questão de assédio moral. Aí o coordenador, o gestor, o diretor, ele tem que tomar providências. Se a empresa não tomar providências, primeira providência, né, chama atenção, dá a primeira advertência. Dependendo da organização, tem organizações, tem empresas que dão 3 advertências, certo? Ao funcionário, de alguma atitude antiética. Ele dá a primeira advertência. Se continuar, dá a segunda advertência. A terceira, se existir ou não, né, então já chama, então é demissão por justa causa. Né? Aí entra a questão das leis trabalhistas, né, da lei civil, certo? Beleza? Então, muito cuidado. Você tem que se proteger com a ética, você tem que saber da ética profissional e tem que saber da ética empresarial. Professora, o que a gente falou em outras aulas, que muita gente não procura saber. Professora, eu começo a trabalhar numa empresa. Eu posso procurar, eu posso ter acesso ao código de ética da empresa? Pode e deve. Né? E se a empresa negar? A empresa não deve negar. Muitas vezes a empresa tem um site na internet, tem a página na internet, onde a página da internet tem lá missão, valores, né? Valores éticos. Não é isso? Vocês já viram? Algumas empresas têm esses links, né? Missão da empresa, visão, valores. Pronto. Tem ali na página. Mas só tem ali na página? Você é contratado. Aí você quer ter acesso ao código. A empresa tem um código de conduta? Tem. Eu posso ter acesso? Não, não pode. Deve. Né? A empresa tem que mostrar. Por quê? Porque isso faz parte de outra coisa que a gente vem aprendendo. É a comunicação transparente entre o colaborador, né, e a empresa. Certo? Então, muito cuidado com isso. Bom, as 5 dimensões da ética empresarial, necessidade de desenvolver políticas corporativas. A gente já falou também sobre políticas corporativas. Um exemplo de política corporativa que envolve a ética, política de ética, né? A gente falou muito aqui sobre o compliance, né? Que muitas empresas estão implantando compliance. Né? E detalhe, para implementar o compliance é um investimento, né? Porque é uma ferramenta. É uma ferramenta que vai ajudar o quê? A melhorar a qualidade da empresa. Né? Isso envolve a questão de gestão de qualidade da empresa, né? O compliance, certo? Então, antes de implantar, a empresa tem que fazer o quê? Essas políticas corporativas, o que é que a empresa tem que fazer? Ela tem que comunicar aos funcionários sobre a implantação dessas políticas. Tá? Não é simplesmente eu me reunir com minha equipe de trabalho, vamos supor, eu me reúno aqui com o nosso diretor de imagem, nós temos uma empresa, tá? Então, a gente vai se reunir, eu, nosso diretor de imagem, a nossa professora assistente, a Gardênia. Aí nós vamos se reunir e simplesmente decidir, não, vamos lá, a gente decide aqui que vamos implantar uma política corporativa, vamos implantar o compliance. Amanhã a gente implanta. Não é assim, tá? A gente tem que reunir todos os colaboradores, todos os funcionários, inclusive os funcionários de alta hierarquia. Né? Não é um trabalho coletivo? Não é corporativo? Então, todas as hierarquias devem estar presentes e sendo comunicadas sobre essa implantação de políticas corporativas. Né? Beleza? Aí, comunica. Pronto, professor, é só comunicação? Não, tem o treinamento. Né? Então, tem que treinar todos. Não pode deixar nenhum colaborador sem o treinamento. Ok? E aí, sim, passa-se, dependendo da empresa, passa-se 3 meses fazendo treinamento e logo tem a implantação do compliance. Tá? E detalhe, quando há implantação de políticas corporativas, primeiro, a empresa quer uma melhoria contínua. Segundo, a empresa ela se preocupa com a imagem dela. Ela quer ter uma qualidade. Tá? Melhoria contínua, a gente visa o quê? Uma qualidade. Certo? Terceiro, a empresa também se preocupa com o colaborador. Né? Outra coisa, ela tem uma norma de conduta. Né?
Tendo normas de conduta, o compliance, uma gestão de qualidade, indica o quê? Que essa empresa ela quer ter uma boa imagem no mercado de trabalho. Né? Ela quer se manter competitiva. Certo? Bom, necessidade de desenvolver políticas corporativas. Né? Ética. Eu vou desenvolver uma política corporativa para manter sempre o quê? A ética. A ética organizacional. A ética tanto do colaborador quanto quem está empregando, quanto da empresa. Tá? Eu vou ter uma necessidade de desenvolver políticas corporativas sustentáveis e multiculturais. Sustentáveis, me preocupando com o meio ambiente, me preocupando com o aspecto econômico e me preocupando com o aspecto social. Tá? Práticas corporativas multiculturais, elas estão inseridas aqui. Multiculturais. Várias culturas. Várias pessoas trabalhando ali, vários profissionais de áreas totalmente diferentes. Então, eu tenho que respeitar. Tá? Se eu tenho que respeitar, isso envolve o quê? A ética. Certo? Bom, a globalização mundial e as diferenças individuais são aspectos que se desenvolvem de maneira combinada e paralela. De forma que as pessoas, as empresas e o Estado devem se unir com o objetivo de quê? Construir uma sociedade mais justa, solidária, ética, sustentável e com responsabilidade social. Isso é o sonho, né? Não é verdade, gente? Isso é o sonho de todo mundo, a sociedade mais justa. Né? E está lá na Constituição. Não é verdade? Uma sociedade solidária, uma sociedade ética, sustentável e com responsabilidade social. Isso é o sonho. Mas a gente vê que está difícil. Né? Por que é difícil? Que ninguém quer dar o braço a torcer, ninguém quer começar a fazer o certo primeiro. Né? Porque nós temos aquela cultura assim, se fulano está fazendo errado, não está acontecendo nada. Não é verdade? Fulano faz e acontece, não tem nenhuma punição, eu vou fazer também. Mas calma, não pensem assim não, porque se com fulano não acontece nada, vai que acontece com você. Né? Aí é pior. Aí começa a revolta. Aí começa a entregar o amigo. Ah, mas fulano já fazia isso. Isso acontece demais. Então é difícil, o que a gente quer é isso. Né? Mas é difícil, certo? As diferenças individuais citadas existem devido às desigualdades sociais. As desigualdades econômicas, as desigualdades culturais, religiosas, raciais e até comportamentais ou históricas. Muitas vezes, pessoal, essas desigualdades acontecem, né? E tem as desavenças, porque tem pessoas que seguem, vamos, por exemplo, seguem uma religião, seguem uma cultura e quer que todo mundo siga aquilo. Né? Ah, eu penso dessa forma, você tem que pensar também dessa forma. Não é verdade? E não é assim. Tá? Vou dar um exemplo. Eu tenho, minha filha agora é de maior. Eu tô aí, Gardênia? Minha filha agora é de maior, Gardênia. Completou 18 anos, maioridade aí. Só que os jovens, quando completam 18 anos, pensam o seguinte, liberdade, né? Independência. Né? Mas não é assim, minha gente. Não é assim. Maioridade é diferente de independência. Maioridade é diferente de ter liberdade. A responsabilidade aumenta. Né? O que vai acontecer é o seguinte, você vai responder pelos seus atos. Então, fez alguma coisa, negócio de papai e mamãe não. Tá? Já é maior, não está fazendo de errado, então responda pelos seus atos. Se responsabilize. É aí que vocês vão começar a entender isso. Se responsabilizar pelos erros, sem jogar para outra pessoa. Né? Então, assim, a minha criação,
Olha só as desigualdades. A minha criação foi diferente da dela, né? Várias situações no decorrer dos 18 anos dela foi totalmente diferente no meu decorrer de 18 anos, quando eu tive os 18 anos, né? E vai ser diferente até mais quando ela chegar na minha idade, vai ser totalmente diferente. Eu não posso obrigar, né, ela a ser como eu era, na idade dela. Eu não posso obrigar ela a fazer o que eu fazia na idade dela. Por quê? São tempos diferentes. O que eu tenho é que entender o tempo dela, o ambiente hoje para ela, como é que está o mundo hoje, está perigoso. Gente, todo lugar está perigoso, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, as companhias, as amizades, né? Só tomar cuidado, passar a observar mais, tá? Então, tem que entrar num consenso para que tenha uma boa convivência. Tá? Para que a convivência seja harmoniosa. Para que não haja sempre um conflito. Né? Eu falo sempre para ela, ó, estamos convivendo aqui nós duas, tá? Agora tá todas duas de maior, é de igual para igual, agora nada de bater de frente, vamos sentar, conversar, vamos chegar num consenso. Tá? Eu só mostro exemplos. Ó, isso aí, se fizer, no meu tempo acontecia isso, hoje pode acontecer de forma diferente. Então, isso aí é para ter uma convivência melhor. Né? Às vezes eu acho errado algo, digo para ela, eu acho errado, mas não quero dizer que você tem que achar errado. Já ela acha certo. Né? Então, eu só peço para tomar cuidado. Tem assuntos que a gente conversa que eu não posso obrigar ela a pensar da mesma forma. Tá? Só peço cuidado. Então, não é possível continuar o desenvolvimento e a construção da sociedade sendo indiferente a essas questões. Portanto, é necessária o quê? A criação de políticas públicas e institucionais que contemplem o terceiro setor. Né? As entidades governamentais, as empresas, as pessoas físicas, enfim, toda a sociedade. Certo? Bom, 5 dimensões da ética empresarial. Observem só aqui, né? Governança corporativa, temos a ética aqui. Tá? Nós temos governança corporativa, aprendizado contínuo. Por que o aprendizado contínuo? Né? É para que haja uma melhoria contínua. A melhoria contínua, pessoal, você sempre vai saber onde está errando. O aprendizado contínuo, você vai detectar falhas. Você vai detectar erros. Né? Vai continuar com erro? Não, volta, tá? Faz certo e continua o processo. Tá? Respeito à multicultura, inovação. Aí temos aqui aspectos ambientais, aspectos sociais e aspectos econômicos. Né? Isso tudo está onde? O tripé aqui, sustentabilidade. Certo? Beleza? Bom, inicialmente enfocamos o conceito de ética, agora vamos abordar as 5 dimensões da ética empresarial, que são sustentabilidade, respeito à multicultura, aprendizado contínuo, inovação e governança corporativa. Certo? Beleza? Dentro da sustentabilidade, nós vamos ver a sustentabilidade econômica, os aspectos sociais e os aspectos ambientais. Né? Tá chegando ali a Joara. Ó, gente, porque vai ter um tempinho. Ainda chegou no tempo, foi, Joara? Ó, gente, só um tempinho aqui, né, que a professora vai fazer um testezinho, né? Os professores vão fazer agora um testezinho de Covid. Então, eu peço a compreensão de vocês. Eu peço a compreensão de vocês que eu vou dar um tempinho, certo? Tempinho de quantos minutos, Joara? Tá bom, pessoal. Olha, pois dá um tempinho aí, viu, Isnaba? Que já já eu volto. Tá bom?
Voltamos. A professora já fez ali o teste, viu, gente? Porque tem que se cuidar, né? Tem uma nova variante aí que diz que está pegando todo mundo, né? Então vamos se cuidar, é melhor se cuidar, fazer um testezinho, né? Então vamos lá continuar aqui com a nossa aula das 5 dimensões da ética empresarial, tá? Sustentabilidade, respeito à multicultura, aprendizado contínuo, inovação, governança corporativa. Dentro da sustentabilidade, nós vamos lembrar de quê? Né? Do tripé, que mexe com o aspecto econômico, aspecto social e aspecto ambiental. Bom, as 5 dimensões da ética empresarial são resultantes de quê? Das experiências corporativas, da vivência e de pesquisas, né? Com o objetivo de quê? De elaborar e implantar o quê? Políticas institucionais. Quando se fala em experiências corporativas, como resultado, né? As 5 dimensões como resultado das experiências corporativas, é que cada organização, ela observa os processos produtivos, né? Dentro de um processo produtivo, é lógico que há o quê? Há falhas. E essas falhas têm que ser o quê? Amenizadas, né? Ou simplesmente extinguidas, certo? Para que haja o quê? Uma melhoria na produtividade, né? Uma melhoria nas relações entre os colaboradores, né? Uma motivação maior, porque a gente aprendeu o quê? Quando se há uma motivação, há um aumento da produtividade e há uma melhoria da imagem da empresa. A preocupação da empresa é o quê? É atender a necessidade de quem? De clientes, dos clientes externos, tá? Então, ela procura melhorar continuamente o seu processo produtivo para atender às necessidades e desejos dos clientes, tá? Por quê? Porque o cliente ele vai fazer a propaganda da empresa, né? O cliente tem que ser conquistado. A empresa tem que conquistar, tem que ter aquele cliente, né, fiel, certo? Para não perder cliente, tá? E aí, com essas experiências corporativas, é que vai mostrando realmente o que é que se deve fazer, onde se deve melhorar, né? A vivência e pesquisas, né? O que são essas pesquisas? É simplesmente pesquisar como é que está o mercado de trabalho, como é que uma empresa está desenvolvendo, por exemplo, né, pós-pandemia, como é que minha empresa vai sobreviver a esta pandemia. Então, isso tudo faz-se um levantamento e um estudo, né? O aprendizado contínuo. Tudo passa a ser contínuo, tá? Tem empresas que, quando há uma melhora no desenvolvimento, na produtividade, né, aí relaxa. Não começa mais a produzir, não se preocupa mais com a qualidade, não se preocupa com a imagem da empresa, só quer saber de vender, não se preocupa com o cliente, se o cliente está gostando ou não. Tem empresa assim. E não deve ser dessa forma. As dimensões podem ser classificadas para definir a abordagem e operacionais de desenvolvimento, né? Para a definição de abordagem, elas servem para definir os limites da ética corporativa. Quais são as dimensões? Sustentabilidade e respeito à multicultura, tá? Nas operacionais e de desenvolvimento, são utilizadas para conseguir operacionalizar as políticas de ética corporativa com acompanhamento de quê? Do desenvolvimento da sociedade que está inserida e no mundo globalizado, tá? Que são a governança corporativa, o aprendizado contínuo e a inovação, certo? Bom, dentro dessa questão das dimensões, né, de ética, das 5 dimensões, certo? Nós sabemos o quê? Já que falamos de ética, falamos de empresa, falamos de organizações, a gente sempre lembra de quê? Do corporativo, de pessoas. A empresa é formada por pessoas. Então, sempre vai haver o quê? Desafios, né? A gente tem que lembrar disso. Todo dia é um desafio para uma pessoa. Desafios das instituições em relação à ética corporativa. Assim como tem os desafios das instituições em relação à ética corporativa,
tem os desafios da própria pessoa, do próprio profissional em relação à ética. Por exemplo, tem pessoas que não gostam de trabalhar em grupo. Tem pessoas que não se dão bem com trabalho em grupo, com equipe. Por quê? Porque essa pessoa tem a própria opinião, ela faz do seu jeito, ela não quer ser comandada. Tá certo? Então, isso é um desafio para trabalhar em grupo. Tá? Bom, é atualizar as suas políticas e práticas de forma tão rápida, né, que consigam atender à sociedade atual, que está sofrendo profundas e rápidas transformações. As mudanças, elas causam um impacto. Tá? Elas impactam diariamente em questões éticas e, consequentemente, nas legislações, normas, ações e demandas. Tá? Exemplo, olha só. Países desenvolverem ou revisarem as leis sobre temas muito atuais como plágio, tá? Pirataria industrial, ações discriminatórias, meio ambiente ou responsabilidade social. Países desenvolverem ou revisarem. Quando há uma revisão de lei é porque está tendo alguma brecha, alguma falha. Né? Uns estão sendo punidos e outros não. Vamos dar, professora, dê um exemplo. Vamos dar um exemplo. Né? Já falamos sobre plágio muitas vezes aqui. Né? Então, o plágio é crime. Quando você encontra algum documento que seja um plágio, por exemplo, um trabalho acadêmico, né, que seja plágio, na lei o que é que diz? Que aquele professor ou aquele aluno que está cometendo o plágio, ele tem que ser punido. Né? Nas universidades não ocorre isso, gente. Né? Então, é bom revisar. Tem professores aí que usam trabalhos, né, trechos, que é plágio, né, publicam, é bom revisar essas leis. Né? Se o aluno for cometer, o aluno é reprovado. E com o professor acontece o quê? É uma coisa para se pensar, certo? Então, pirataria industrial. Houve uma época aí, né? Que recolheram não sei quantos CDs, DVDs, né, numa praça aí, prenderam e tudo. Mas ainda tem. Ainda tem. Né? Tênis de marca. Você, se for comprar um tênis de marca mesmo, da própria marca, é caríssimo. Mas você encontra lojas que não vendem a marca, mas é pirata. Qual é a diferença? Né? Então, o que é que acontece? Precisa ser revisada essa lei. Tá? Ações discriminatórias. Pessoal, mostrou no Fantástico, né? A filha daqueles atores, do Bruno Gagliasso, não sei se vocês assistiram, né? Sobre racismo. Tem a lei. A lei existe. Né? Para os racistas. A lei existe. Revisar para quê, se existe? É fazer cumprir. E a cada dia que passa tem gente discriminando. Né? Isso é um absurdo. Tá? E ainda tem gente que faz isso. Estamos em pleno século XXI, ainda tem gente que comete esse crime. Certo? Meio ambiente. Tem lei. Mas muita gente, muita empresa descumpre. Né? É preciso punição nessa questão do meio ambiente. Mas o que é que acontece? Grandes empresários, para não ser multados, fazem o quê? Né? Bota o tapetezinho por cima, a poeira embaixo do tapete. Não multa não. Né? Então, isso acontece muito. Há também a necessidade de revisão da regulamentação de aspectos comportamentais relativos a crimes comuns, direitos sociais e outros. Né? E a necessidade legal de revisão é fruto desse desenvolvimento social, uma sociedade muito mais ágil, certo? Com muita rapidez de comunicações e transportes, muitas influências e trocas culturais, certo? Com alta tecnologia e com uma busca desenfreada de alguns
pelo lucro e pelo poder. Aí é que está a questão. Lucro e poder. O lucro e o poder que algumas empresas estão atrás faz com que essas leis não sejam aplicadas. Beleza? E daqui a pouquinho a gente volta para continuar.